Graça e paz, povo de Deus. Eu espero que vocês estejam guardados e protegidos debaixo da poderosa mão do nosso Pai. Amém? E que como família nós estejamos nos reunindo para estudar, meditar na palavra de Deus, para gozarmos dessa comunhão na presença dEle, para adorarmos e bendizermos a esse Deus que é tão maravilhoso, que é tão precioso para nós. Amém? Hoje é 19 de julho, um domingo, e eu quero trazer uma mensagem para você. Quero refletir com você um pouquinho no Salmo 91. Nessas últimas semanas, nós temos feito uma campanha de oração, em que cada dia nós estudamos uma das muitas promessas que estão presentes no Salmo 91. E nós temos usado como base esse livro, Salmo 91, O Escudo de Proteção de Deus, da pastora Peggy Joyce Ruth. Eu quero, inclusive, indicar a leitura desse livro para você, porque nós estamos usando só a primeira parte, né? Na primeira parte, ela vai destrinchando e comentando sobre cada promessa que está lá no Salmo 91. E na segunda parte, ela vai compartilhar muitos, mas muitos testemunhos mesmo de pessoas, a maioria delas militares, que experimentaram um livramento sobrenatural de Deus em meio às guerras. Outras pessoas também experimentaram cura sobrenatural de doenças graves, pessoas que experimentaram uma recuperação milagrosa de cirurgias. São muitos os relatos, muitos os exemplos, vale a pena. E eu queria então ler com você alguns versículos desse salmo. Eu vou estar lendo os versículos 1 e 2 e também o versículo 14. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E no verso 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Amém, glória a Deus. Irmãos e irmãs, nosso Deus é um Deus de alianças. Amém? Nós vemos ao longo da Bíblia Deus fazendo alianças com muitas pessoas. Por exemplo, Noé, Abraão, depois com o povo de Israel lá no Monte Sinai. Mas a aliança que é a maior de todas, a mais preciosa, é aquela que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo. É a aliança que foi feita no sangue do Cordeiro de Deus e da qual nós fazemos parte, amém? E nós temos aprendido que o Salmo 91 é uma aliança de proteção que Deus nos oferece. Você pode ver em várias passagens da Bíblia, nós temos promessas de proteção. Por exemplo, deixa eu ver aqui, para não falar besteira, uma promessa maravilhosa que o Senhor Jesus faz para nós, em Lucas capítulo 21, versículo 18, quando ele diz que nenhum só fio vai cair da nossa cabeça. Você tem noção? Esse é o nível de proteção que Deus nos oferece, é maravilhoso. Mas em nenhuma outra parte da Bíblia, a não ser no Salmo 91, nós temos uma coletânea, uma coleção de promessas de proteção. E por que isso? Eu creio que é porque o Salmo 91 é uma aliança de proteção que Deus faz com o seu povo. Essas promessas que nós temos aqui nos cobrem de todos os perigos imagináveis. Por exemplo, vou só citar alguns. Nos protegem de enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, psíquicas, mentais. Nos protegem das ciladas do inimigo, nos protegem do terror, ou seja, daquilo que as pessoas podem nos fazer, um sequestro, assassinato, estupro, guerras, terrorismo. Nos protegem das setas, aquilo que é direcionado a nós e que pode nos atingir no físico, no emocional, no espiritual. Nos protegem da mortandade, aquilo que está fora do nosso controle, por exemplo, um tornado, um ciclone, um terremoto e assim por diante, enchentes, né? Fogo, etc. Cobre de todos os perigos que você possa imaginar e nos garante segurança. Porém,
Essa aliança de proteção Deus oferece para quem? O versículo 14, ele é muito claro quando ele diz: porque a mim se apegou com amor, ou seja, é para quem o ama. Se você ainda não fez isso, faça do Senhor Jesus o seu Senhor e Salvador pessoal. Permita que o Senhor cuide de você. Eu vejo assim, que é como se Deus ele oferece essa proteção, a mão dele está estendida. Mas nós é que temos que nos colocar debaixo dessa proteção. Nós temos a liberdade de querer estar debaixo da proteção e do cuidado dele ou não. Então nós precisamos querer e nos submeter, nos colocar debaixo da sua proteção e do seu cuidado. Se você não fez isso, faça do Senhor Jesus o seu Senhor, o seu Salvador. Ame Ele de todo o seu coração. Essa aliança de proteção também é para quem crê, para quem confia em Deus. É preciso confiar nele, é preciso crer, confiar que Ele está guardando, confiar que Ele está nos protegendo. Então, se você crê, se você confia, ore o Salmo 91. Faça a oração colocando essa oração na primeira pessoa. Diga: eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Faça dessa a sua oração. Mas confie. E não é mágica, tá? Tem muita gente que acredita que vou colocar a Bíblia aberta lá no Salmo 91 e a minha casa vai estar protegida. Não é assim que funciona. Não é mágica. Não é porque você está falando isso, se bem que há poder nas palavras, né? Mas não basta somente dizer, é preciso crer, é preciso confiar. É muito importante nós termos a clareza de que não é mágica, mas é o que então, pastor? É a palavra de Deus em ação. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Essa é a certeza que nós precisamos ter. O Senhor prometeu, essa promessa é para nós, então Ele vai nos proteger e vai nos guardar. Amém? Você crê? Eu sei, aí a gente fica pensando, mas e as pessoas que morreram? Então quer dizer que quem é filho de Deus não vai morrer? É muito interessante essa pergunta e é uma coisa que eu ficava pensando, né? Se você olhar lá em Atos capítulo 12, você vai ver que dois apóstolos, um acontecimento envolvendo dois apóstolos. Tiago foi preso e acabou morrendo por ser seguidor de Jesus Cristo. Pedro também foi preso e ia morrer, já tinha declarado o dia, já estava tudo certo para a morte dele. A igreja entrou em oração intensa e Deus enviou o seu anjo e livrou Pedro daquela prisão de maneira sobrenatural. E aí, como que fica essa questão? Por que um morreu e o outro foi morto? Por que um morreu e o outro foi liberto? E nós temos aprendido que tudo depende também das escolhas pessoais que nós fazemos. Tiago orou, Tiago ele lutou, ele queria viver, ou ele entregou a vida, ele estava disposto a morrer por Jesus Cristo. Eu acredito que Pedro também, mas enquanto em Tiago nós não temos, a Bíblia não relata que a igreja esteve orando para a libertação, em Pedro sim. É certo que a morte de Tiago representou uma perda muito grande para a igreja, talvez com a morte dele, a igreja se movimentou e fez de tudo, oração, jejum, para que o mesmo não acontecesse com Pedro. E aí nós vemos o poder que nós temos de influenciar através das nossas orações, através da nossa intercessão. Essa segurança que nós podemos ter não é só para a nossa vida individual, mas também através das nossas orações para a vida de qualquer outra pessoa. Nós podemos clamar, pedir isso. É interessante nós vermos também, por exemplo, lá em Hebreus 11, deixa eu abrir aqui, Hebreus 11, em que fala dos heróis da fé.
nos versículos 32 a 35, muitas pessoas que experimentaram a proteção de Deus, o livramento de Deus, até mesmo ressurreição eles experimentaram. Mas quando chega no versículo 35, presta atenção no que diz. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Alguns não aceitaram o seu resgate, não aceitaram o seu livramento. Perceba que algumas pessoas se sentiram honradas de dar a vida por Cristo, de sofrer por Ele, de ser torturados por Ele. O próprio Jesus, nós vemos ele dizendo, né, que ele não foi assassinado. Muitas vezes quiseram matar Jesus e a palavra registra que Jesus simplesmente passou despercebido por entre a multidão que queria matá-lo naquela hora. E não foi uma só vez. E ele deixa muito claro que ele não estava sendo assassinado, que nada daquilo aconteceria se ele não se entregasse. Ele se entregou. Ele mesmo diz em Mateus capítulo 26, versículo 53, que se ele quisesse, o Pai enviaria 12 legiões de anjos. Olha o nível de proteção que Deus nos dá. Essa proteção também é para você, é para mim. Mas vai depender muito também das nossas decisões. Por exemplo, você sabia que você tem essa proteção está disponível para você, que essa promessa, essa aliança de proteção é para você, que se você crer e confiar e se colocar debaixo da proteção de Deus, Ele vai te guardar de todo tipo de mal. Se nós ignorarmos, se nós não fizermos uso, se nós não acreditarmos, não confiarmos, nós não estaremos debaixo dessa proteção, percebe? Nós temos poder para influenciar. Nós temos poder para mudar. Se nós orarmos, intercedermos pelas pessoas. O Senhor, eu creio, Ele quer que nós usemos essa aliança, principalmente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. O Senhor quer que nós façamos uso dessa aliança, é para você. Nós não precisamos morrer de qualquer jeito, de qualquer hora. Há pessoas que simplesmente se entregam, não lutam contra as enfermidades, contra os problemas da vida. Faça uso dessa aliança. O Senhor quer que nós usemos essa aliança. Essa música que está sendo tocada, ela diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou um filho de Deus. Conscientize-se disso. Você, meu irmão, minha irmã, é um filho, uma filha de Deus. Você não precisa ser escravo do medo. Deus não quer que você viva escravizado mais pelo medo, mas que você seja livre, que você caminhe em fé, em confiança, sabendo que o Senhor está com você, que o Senhor está te guardando e te livrando de todo mal. Faça uso dessa aliança, é para você. Coloque outras pessoas, ore, interceda por elas, pedindo essa proteção de Deus. Eu sei que nós temos experimentado dessa aliança, nós temos experimentado dessa proteção, e Deus quer que você experimente também. Quero convidar você, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa proteção, Senhor, tão maravilhosa, tão abrangente, nos guardando e nos livrando de todo tipo de perigo, mesmo que nós não tenhamos consciência muitas vezes, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo. Muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor, porque a sua vontade para a nossa vida é realmente perfeita, é boa, é agradável. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor mesmo me livrou da morte mais de uma vez. Obrigado, Deus, porque nós temos uma igreja que ora por nós, que intercede por nós. Nós temos irmãos e irmãs que nos dão cobertura de oração. No momento da aflição, no momento da dificuldade, nós podemos contar uns com os outros. A nossa família da fé. Muito obrigado, Deus, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos e irmãs na fé. Senhor, obrigado por essa proteção que o Senhor nos dá.
Ajuda-nos, Senhor, fortalece a nossa fé, a nossa confiança em Ti, para que nós façamos uso disso, não só para nós, mas também a vida dos nossos amados, da nossa família, dos nossos irmãos e irmãs na fé, que nós possamos dar cobertura de oração, de intercessão, em o nome de Jesus. Pai querido, livra o Teu povo de todo medo. Livra, Senhor. Enche de fé, de confiança, de ousadia, que nós sejamos destemidos, sempre nos guardando, sempre sendo prudentes, é verdade, mas tira o medo, tira a ansiedade, Pai, sabendo que nós estamos guardados e que seja muito mais do que um conhecimento, mas que seja uma realidade na nossa vida. Dispensa a sua graça, a sua bênção sobre o seu povo, Senhor. Concede uma semana abençoada na tua presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Deus, que excede toda compreensão humana, guarde o seu coração e a sua mente. Que as mãos do nosso poderoso Deus estejam sobre o seu lar, a sua família, para guardar e proteger. E assim, a bênção do nosso Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, seja com você, meu irmão, minha irmã, seja sobre o seu lar, a sua família, sobre a Igreja de Jesus Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Uma boa semana na presença do nosso Deus. Amém.